A gente abre o programa de hoje também com um assunto super importante, porque muitas mulheres já estão com uma queixa aumentada de acne. Eu mesma já tô com uma aqui no queixinho que eu não aguentei, sabe assim? Serginho teve que fazer uma maquiagem aqui para tampar, porque não sei se está diretamente ligada a esse momento que a gente tá, a questão do estresse, talvez um aumento de oleosidade, ou até da temperatura, né? E da estação do ano que a gente está vivendo. Então, a gente convidou ela, que é cosmetóloga, a doutora Heloísa Olivan. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Carol. Obrigada. Prazer tê-la aqui. Muito obrigada. A gente vai falar de tratamento de acne, de espinha, de machucado. Tem receitinha bacana, caseira para ensinar. E, claro, como ela se forma. Importante entender o processo todo, né? Exatamente. Pegando o gancho do dia lindo, o dia lindo combina com o quê? Pele luminosa, saudável. Verdade. E uma pele é saudável quando a gente cuida dela. Então, Carol, o que eu falo é que a chave para ter uma pele saudável é você mantê-la hidratada e manter as bactérias que moram, colonizam a nossa pele e fazem com que ela funcione como um escudo de proteção equilibradas. Como é que a gente faz isso? Então, aí que entram alguns cuidados diários, algumas coisinhas que a gente vai comentar aqui um pouquinho mais adiante. Mas tem até esfoliante natural, né? Tem, natural e que você pode fazer em casa, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as palavras da dermatologista, a doutora Carla Bortolotto, para a gente ouvir a respeito aí da questão das acnes e já a gente volta aqui para o estúdio. Olha lá. Oi, Carol, tudo bem? Minha querida amiga, obrigada pelo convite para participar hoje do Você Bonita, falando de um assunto que eu gosto muito, que é a acne. A acne, ela é uma doença inflamatória crônica que atinge tanto o homem quanto a mulher. Ela pode surgir na adolescência, mas também pode ficar por muito tempo, até o que a gente chama de acne no quadro mais adulto, principalmente nas mulheres. A acne da mulher adulta, normalmente após os 28 anos de idade. A acne, essencialmente, ela é desencadeada por uma alteração hormonal. E os hormônios que causam essa hipertrofia, ou seja, o aumento da glândula sebácea, são os hormônios sexuais. Esses fatores também que a gente relaciona com esse estímulo hormonal são fatores como excesso de sol, alimentos que tenham uma caloria muito grande, como por exemplo chocolate, amendoim, alimentos muito gordurosos. Além disso, alguns medicamentos como corticoide, vitamina B12, alguns outros medicamentos que podem causar essa erupção acneiforme. Então, por isso, é importante um diagnóstico precoce de um quadro de acne, o tratamento adequado, que pode ser feito tanto aplicando produtos na pele, produtos do dia a dia, como também medicamentos orais, como antibiótico ou até a isotretinoína, e hoje em dia os lasers, que são os nossos queridinhos, pois causam uma resposta muito boa em um quadro de acne. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos. Obrigada, minha amiga. Tá aí, um beijo, doutora Carla Bortolotto, sempre muito bacana poder ouvir aí com toda a sua experiência, né, e entender mais a respeito do quadro. Um beijo para você, muito obrigada. Bom, continuamos aqui no estúdio. Eu acho legal que a gente inicie, então, com um vídeo que mostra um pouquinho desse processo, né, para todo mundo entender. Vamos colocar? Eu acho que a gente já pode começar com ele, né, Glaucia? E aí a gente já vai para as outras coisas que estão na mesa. Olha lá. Então, esse vídeo, Carol, ele mostra como é a nossa pele saudável, né? Então, é aquela barreira. E quando existe uma secreção exacerbada de sebo, né? Então, da oleosidade, ela entumece, ela incha a nossa pele e faz com que surja a acne, tá? Tá. Por que esse sebo é secretado de forma mais exacerbada? Então, por que isso, o que leva a isso? Quais são os gatilhos? Aí são vários. Então, o estresse, por exemplo, com certeza essa fase contribui muito para a nossa pele ter esse desequilíbrio. Hormônios, então, os androgênicos e estrogênicos, homens e mulheres, que têm um desbalanço mais na puberdade, mas
durante toda a vida pode acontecer, alimentação, né? E falta de rotina com a pele. Então, você não limpar a sua pele, não tonificar, não cuidar da sua pele de forma ideal, realmente favorece esse quadro de acne, tá? E não pode ir lá com o dedinho espremer, né, doutora? Assim, De eu não, jeito nenhum. não aguentei, mas assim, depois eu sempre me arrependo e aí fica aqui o depoimento para dizer, não faça isso, né? Por que que não pode? Porque são duas razões. A primeira é que quando você espreme a acne, você abre uma porta para que tudo que está no meio externo entre para sua pele. Então pode favorecer a infecção. E a segunda é, quando você faz esse processo, isso pode gerar uma sequela futura. Então o quê? Uma mancha de pele, uma cicatriz de acne, que é aquele buraquinho que fica no local daquela lesão, que é muito mais difícil de tratar do que você esperar a acne ir embora sozinha. O tempo dela, Exatamente. Né? Então, falando em tempo dela, normalmente, né, quando a gente observa essa parte do processo que você comentou, quanto tempo leva, então, do momento que inicia essa inflamação até o momento que a gente nota a acne, ou seja, que ela aparece e que depois ela vai, claro, sozinha ali também, tendo uma melhora, caso a gente não faça nada, mas que hoje a gente tem uma proposta de fazer algumas coisas. Quanto tempo, mais ou menos? Depende do tipo de acne, porque tem algumas que são mais brandas, que é só aquela inflamaçãozinha mais avermelhada, e tem aquelas que são cheias de pus, né? Então depende do tipo, mas normalmente 10 dias, 7 dias, que parece uma eternidade. Parece uma eternidade. Mas na verdade é mais ou menos o tempo que a nossa pele leva para cicatrizar. Acho que a gente tem uma imagem da comparação da pele saudável e da pele mais ressecada. danificada. Vamos colocar na tela então, para mostrar para vocês. E aí já vamos para algumas das nossas receitinhas. Exatamente essa imagem. Então, a gente tem, de um lado, a pele hidratada, tá? Que é, então, a pele saudável funcionando como barreira. Então, você vê as bactérias, a poluição que está no ar, ela tenta entrar na nossa pele, mas ela bate e volta, tá? Do outro lado, a gente tem uma pele danificada, então uma pele ressecada que não é cuidada. Veja que aquela primeira camada mais rosinha, ela sofre um afastamento dessas células. Isso torna, então, faz um vão, e esse vão serve tanto de perda, de porta de saída para a gente perder mais água, então fica mais ressecada, como uma porta de entrada para as bactérias, alérgenos, micróbios entrarem para a pele, para dentro da pele e fazerem com que a sua glândula sebácea trabalhe mais para jogar aquilo lá para fora. Entendi. Então, o meio ambiente, ele conta muito para a saúde da pele. Por isso que eu digo que a pele hidratada e equilibrada é a chave para você ter uma pele saudável. Então, desde o momento que a gente já estamos com a acne evidente, como é que a gente tem que manter essa rotina de cuidado? A gente continua iniciando com toda a limpeza da pele ou a gente já pode acrescentar uma coisa a mais? O ideal é sempre, então, iniciar com a limpeza da pele, seja em casa ou seja através de esteticista, tá? Mas em casa, o que a gente vai usar, então? A gente vai usar o sabonete, vai usar o esfoliante, vai usar um tônico, tá? Vai usar o protetor solar, porque ele vai evitar, então, que aquela acne vire uma mancha, tá? Então, esses são os cuidados básicos para ter em casa. Todo mundo consegue fazer. Esse sabonete, normalmente, então, para as peles e para as mulheres que já notaram, né, que com esse estresse do momento tem aparecido aí algumas acnes tardias, que a gente comentou, o ideal é que esse sabonete seja, então, uma limpeza e que ele tenha... enfim, seja para uma pele oleosa, a gente tem que prestar atenção nisso. Isso. Seja para uma pele oleosa, então até ilustrei aqui, então, um sabonete, tá? É importante ele ser um sabonete facial, é importante ele ser um sabonete para a pele oleosa, mas também é importante que a pessoa não lave o rosto demais. Entendi. Porque quem tem pele oleosa, normalmente lava toda hora o rosto para ficar mais equilibrada. Isso é um erro, porque quanto mais você retira, mais ameaçada a sua pele se sente. Então, ela vai secretar o sebo para tentar
te proteger. Entendi. Tá? Então, sabonete que limpe, mas não remova demais o manto hidrolipídico, que é essa camada de hidratação natural que a gente tem. De manhã e à noite. De manhã e à noite. Tem tá? gente que já tem o hábito até de ter lencinho, aqueles papeizinhos que tiram a oleosidade e ficam passando o dia todo, né? Aquele lencinho, que é um lencinho que ele deixa a pele meio mate. Isso. Ele é uma boa opção para você durante o dia ir lá e só dar uma secadinha. Ah, é? Ele é uma boa opção, porque você não vai fazer o atrito, né? Você só vai passar de leve. Tá. Então, ele é melhor do que ficar lavando o rosto, por exemplo, várias vezes ao dia. Ah, legal. Ou alguém pega, por exemplo, um papel toalha, que é super áspero, e passa no rosto. Nossa. Ou passa a mão e depois seca na roupa. Então, isso não é legal, tá? Passando, então, do sabão, é legal, assim, que a gente coloque alguma coisa nessa acne, passe algum tipo, claro que a gente não vai falar de medicamentos, mas se você quiser tocar no assunto de princípios ativos, Sim. que podem dar uma secadinha mais depressa, porque tem aquele mito, né, mito ou verdade, ai, pasta de dente, né, tem uma pergunta. Claro que eu vou aproveitar e perguntar também, não pode, né? Não, porque tem bastante ativo que pode agredir a pele e deixar mais irritada, tá? Então, o que a gente pode fazer para ajudar a cicatrizar? Por exemplo, existe um olhinho que é chamado de óleo de melaleuca. Ele é extraído de uma árvore, de uma folha, né? E esse óleo, ele é maravilhoso para qualquer tipo de lesão, inclusive acne. Uma gotinha do olhinho direto na pele é excelente. Tá? Agora, o que a gente pode fazer para ajudar? A gente pode usar, então, a loção tônica, tá? A loção tônica, eu trouxe essa que é de chá verde. Então, o chá verde, ele tem taninos, que é o que faz, sabe aquela sensação de secura? Até quando a gente toma um vinho, você sente a boca seca, é por conta dos taninos. Então, o chá verde, ele é rico em taninos e ele é rico em antioxidantes. Então, ele vai melhorar a oleosidade da pele e fechar os poros. E esse a gente pode fazer em casa? Pode fazer em casa. Pode usar 5 colheres de sopa do chá verde, tá? Que é o chazinho. Faz a infusão, deixa esfriar e põe numa embalagenzinha. Ah, que legal! Não é legal usar por muito tempo. Então, faz uma quantidade pequena, aí você vai fazendo semanalmente. E aí, assim, te dá uma borrifadinha? Dá uma borrifadinha 2 vezes por dia. Tá excelente. Não tira, né? Não remove. remove. Não tira, não. Pode deixar, aí usa protetor em cima, creme, maquiagem. Uma outra opção é o chá de camomila. O chá de camomila, ele é mais cicatrizante. Então, ele vai, aquela acne que está ativa, inflamada, ele vai ser ótimo para isso. Ele acalma e cicatriza. Então, pode até fazer das duas formas. Usa, por exemplo, um mais adstringente durante o dia, para controlar a oleosidade, e um mais cicatrizante à noite. Tá? Então, você tem aí um bom combo de tônicos para deixar sua pele radiante. Aquela história de pegar o sachêzinho, então, por exemplo, a gente tem lá o chá verde, pegar o sachêzinho, a gente prepara o chá e aquele sachêzinho que sobrou, deixar na geladeira para ficar geladinho e colocar, tem efeito mesmo? Tem efeito. É uma outra opção. Se não quiser comprar o chá a granel, pode comprar o saquinho, deixa na geladeira e passa na pele. Também é excelente. Tanto o chá verde quanto o camomila. Então, meninos, não joguem fora se vocês encontrarem esses sachês na geladeira, porque o marido jogou fora. Quem vai usar? Eu deixei, eu guardei, eu falei, eu vou testar, né? Por isso que eu lembrei. Eu acho que ele achou que era alguma coisa que já tinha sido. O que tá fazendo isso aqui? Acredita, Tony? Lixo. Então, não, gente, não joga, porque depois a gente pode aplicar na face toda, né? Na face toda. Inclusive, a camomila, ela é usada, ela é bem indicada para mulheres que estão amamentando, que ficam com o bico rachado, colocar o saquinho direto no bico do peito, porque ele cicatriza e ajuda nessa fase que não é fácil, né? Ai, que legal, boa dica. Vou colocar já a perguntinha do público, então. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Pri, um beijo. Tenho 25 anos e ainda sofro com acne. Minha pele é muito oleosa. Já usei vários cosméticos e nada resolve. Porém, agora tenho acne interna, dolorida ao redor do queixo. Pode ser algo hormonal, então, e qual seria o tratamento? Aí essas que doem, as internas são piores, né? São. Na verdade, a acne tem estágios. Acredito que a gente tem uma imagem também dos estágios da acne. Vamos ver. Vamos colocar na tela, então, que essa já vai ser a resposta para a pergunta da Pri. Manda que a gente está ao vivo, hein? @VocêBonitaTV. Olha lá.
Exatamente. Então, essa imagem mostra os estágios da acne. Então, o primeiro estágio seria o comedão, que é o cravo, aquele cravo que é pretinho. O que é aquilo? O poro, ele funciona como um depósito, tá? De sebo e de poluição, sujeira. Então, o cravo, ele é quando fica muita sujeirinha acumulada ali. Ele pode ser aberto, tá? E oxidado pelo ar, então por isso que ele fica preto, ou ele pode ser aquele porinho, aquele cravinho branquinho que é durinho, parece um sebinho, tá? O segundo estágio, então, seria essa questão. Lá embaixo a gente tem a primeira imagem que fala da acne mais inflamada, então que a gente chama de pápula. Ela é inflamada, porém ela não é tão dolorida, ela é mais avermelhada. A do meio já é aquela que é super inflamada e amarela, que dá uma vontade de espremer. Então, mas não pode. E a última é o caso da telespectadora, que é então aquela acne que é bem inflamada, muitos chamam de espinha interna. Né? E aí? O que a gente faz nesse caso? Nesse caso, é bem indicado a questão dos probióticos. Porque lembra que eu falei que aqui precisa estar equilibrado? A gente também tem que equilibrar o que a gente come, o que a gente bebe e a nossa flora intestinal. Porque hoje existe muitos estudos que falam da conexão intestino-pele. Então, quando você usa probiótico, é excelente para equilibrar tudo isso e melhorar a saúde da pele. Legal. Normalmente, acne no queixo, até tem um mapa da face que fala que a acne do queixo é hormonal. Então, também vale a pena investigar todas essas questões hormonais. Ovário policístico, essas questões também estão diretamente ligadas, né, às vezes. Exatamente. O que mais temos aqui, Carol? Vamos ensinar o esfoliante? Vamos. O esfoliante, então, é muito fácil de fazer, gente. Esfoliação de pele deve ser feita de 1 a 2 vezes na semana, não mais que isso, tá? Então, a gente vai colocar uma colherzinha de sopa de mel, tá? Pode fazer isso 2 vezes na semana e o ideal é toda vez que for fazer, preparar novinho, tá? Faz só a quantidade para usar. Exatamente. E uma colherzinha de sopa de açúcar. Proporção sempre 1 para 1. Eu achei que ficou muito denso. Pode colocar mais um pouquinho de mel, tá? Então, vai dosando isso para fazer um bom esfoliante, olha. Qual é a função do esfoliante? É fazer o atrito com a pele, é por isso que ele limpa, tá? O que mais eu posso fazer aqui para substituir o mel, por exemplo? Minha pele é muito ressecada, então eu quero fazer algo mais hidratante. Pode usar, olha. Legal. Tá? Então, você pode usar o óleo de amêndoa, que é super hidratante. Esse aqui é o óleo de amêndoa de farmácia, que a gente usa em bebê. Não tem problema mesmo pele oleosa, que ele seja o veículo? A pele oleosa é melhor só o mel. Mel e açúcar. Posso enriquecer o meu mel, por exemplo, com o tônico de chá verde. Então, para diluir um pouquinho mais, põe um pouquinho de tônico. Tá? Então, esse é muito fácil de fazer, qualquer um pode fazer. E bem acessível. Bem acessível. Perguntinha do público na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Tata, um beijo. O uso constante de máscara devido à pandemia favorece o aparecimento de acne na face? Favorece, sim, por conta da... essa região fica mais abafada, né? Então, fica úmido, né? Fica úmido, você vai falando, então fica úmido, favorece. Por isso que é importante, então, manter a rotina. Sabonete, protetor, creme diurno, creme noturno, o esfoliante e o tônico. Uma vez na semana, Carol, eu sempre indico uma máscara. Então, eu trouxe aqui 2 máscaras, tá? Legal. Eu trouxe aqui a máscara de mel também. Então, mel puro, que você pode usar uma vez na semana, passa no rosto todo, deixa 10, 15 minutos e remove, tá? Outra opção seria a argila verde, porque ela também é antioxidante e ela favorece a troca mineral de oligoelementos com a pele. Então, também mantém a pele tonificada, poros fechados, super saudável, tá? Quanto tempo a gente pode ficar com com a argila? 10 minutinhos também. Sempre 10 minutos? 10, 15 minutos. A argila é interessante que ela seja umedecida ao longo dos 10, 15 minutos. Pode ser água termal, pode ser a própria água filtrada, pode ser o tônico de camomila ou o tônico de chá verde, para não ficar aquele ressecamento da argila. Porque ela vai secar e vai ficar mais durinha. Vai, né? Então é legal sempre umedecer. Tá legal. Mais perguntinha do público, olha lá.
Obrigada, Joana, um beijo. Espremi uma espinha e a pele ficou manchada. A mancha vai sair com o tempo? Ótima pergunta para a gente falar do próximo passo, que seria então como é que a gente pode melhorar o aspecto da pele que ficou manchada ou com cicatriz de acne. Então a gente sempre vai indicar limpeza de pele regular uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Tratamento a gente pode fazer peeling, tá? Que é quando a gente usa então um ácido mais potente no rosto e espalha isso, mas isso é em consultório. Para acne, o ideal seria ácido salicílico, porque ele faz uma ação queratolítica, ele quebra essas células e acelera a cicatrização. Quanto mais rápida a cicatrização, menos chance de ficar marcada. Uma outra opção seria o microagulhamento, tá? Que então a gente usa uma caneta e aí a gente tem essas agulhinhas, tá? E no consultório a gente faz o microagulhamento então de toda a face, tá? Em vários locais, em várias direções. E por cima dessa pele então que foi microperfurada, nós usamos um drug delivery. O que é isso? É um conjunto de princípios ativos que tem nutrientes, cicatrizantes, clareadores para quem já ficou com mancha e estimulantes da produção de colágeno, porque a cicatriz, aquele buraquinho, ele é um déficit de colágeno, então a gente tem que estimular para ser preenchido com colágeno e melhorar o aspecto geral da pele. E os resultados, imagino que sejam bem positivos, São bem positivos, não pode ter pressa, principalmente quando é cicatriz de acne, que demora mais. Paciência, tem que ter paciência e persistência e cuidado. Tá aí, bela aula, e eu acho que assim, pelas mensagens que a gente recebeu, as pessoas realmente estão com essa queixa do aumento da acne, da pele um pouco mais oleosa, essa questão da máscara realmente faz todo sentido. Então, beijo para quem escreveu pra gente. Eu vou deixar um contato, então, da doutora Heloísa Olivan, tá? Vai lá no Insta para segui-la, é o @doutora abreviado, Heloísa, então com H, Olivan com N no final. Doutora abreviado, Heloísa Olivan, tudo junto. institutoolivan.com.br, para quem quiser saber mais, entrar em contato com a doutora. Muito obrigada, até a próxima, viu? Carol, Um beijo, adorei, vou fazer esse aqui. Faça que você vai adorar.